Pela graça de Deus, nós chegamos à mensagem 5, ao último ponto desta caravana, como disse o Jobson, essa caravana celestial, que começamos em Arapiraca, depois fomos a São Benedito do Sul, e a terceira palavra liberada foi em Santa Rita, e depois, quarta palavra liberada foi em Natal, e agora é a mensagem 5, aqui em Mossoró, Rio Grande do Norte. E nós queremos agradecer ao Senhor que nós recebemos durante todos esses dias uma palavra maravilhosa, mostrando a grandeza e as maravilhas do Evangelho de Deus anunciado por Paulo no livro de Romanos. Quem sabe nós ainda conhecemos muito superficialmente sobre o que seja o Evangelho de Deus. Então, esta noite, aproveitar esse tempo, mostrar uma visão geral para vocês do que seja o Evangelho de Deus. Bom, primeiro quero dizer para vocês que enquanto vocês faziam ofertas, o Carlos Silva, falando sobre as necessidades, de recursos para a obra do Senhor, eu aqui pensava, que se os recursos, a necessidade de recursos para a obra do Senhor for diminuindo, é um mau sinal, é que a nossa obra também está retrocedendo, está diminuindo. Mas se os recursos, a necessidade de recursos estiver aumentando, é porque Deus está nos abençoando. O Evangelho está sendo pregado, igrejas sendo levantadas e a vida da igreja sendo estabelecida em vários lugares, e também na África. Portanto, irmãos, não pense que você vai ficar livre de ter, de contribuir com recursos para a obra do Senhor. Pelo contrário, é a grande alegria para nós, é um privilégio nós podemos participar da obra do Senhor de uma maneira prática. Não é verdade, irmãos? Senão nosso dinheiro vai ser gasto em quê? Não é? Gasto em bobagens, em coisas supérfluas. Graças ao Senhor que o nosso dinheiro está sendo depositado na conta celestial. Portanto, nós ofertamos com alegria, porque o que nós temos, tudo que nós temos foi dado pelo Senhor. Assim como Abraão, com 318 homens, conseguiu resgatar Ló, que havia sido levado, pelos 4 reis que venceram 5 reis, lá no livro de Gênesis, e milagrosamente Deus deu vitória para Abraão, e Abraão, quando foi recebido pelo Melquisedeque, o sumo sacerdote do Altíssimo, ele lhe deu o dízimo como um reconhecimento de que nosso Deus é que nos dá tudo, e nada mais justo do que nós demos o dízimo para Ele. Portanto, irmãos, é um privilégio, uma honra, nós podemos ofertar para o Senhor e para a obra do Senhor. E também, por outro lado, eu quero dizer, irmãos, que nós temos sido também acompanhando aquilo que o Carlos Silva disse, nós temos sido muito abençoados por Deus nesses anos todos. E não tem faltado comida à nossa mesa, Deus tem cuidado de todos, a condição de todos os irmãos aqui tem melhorado, não é verdade? E nós só temos a agradecer, por quê? Porque a nossa vida tem sido consagrada para o Senhor e para a sua obra. Nós estamos aqui, irmãos, nós só temos um sentido para nós vivemos, fazer a vontade do Senhor, edificar a igreja do Senhor e até introduzir o reino de Deus aqui na terra. Do contrário, nossa vida não tem sentido. E graças ao Senhor, e o Senhor tem expandido entre nós. Claro que o que Ele fez até hoje foi maravilhoso,
mas nós queremos, irmãos, pedir para o Senhor nos usar muito mais ainda daqui para frente, né? Eu creio que com toda a palavra liberada, né, nesses últimos tempos, eu acredito que podemos acelerar um pouco os passos, né? Vocês acreditam também? Amém. Nós, né, podemos deixar de ficar, né, girando em torno, como a primeira geração do povo de Israel, dando voltas pelo deserto, 40 anos. Eu acho que nós não precisamos ficar dando voltas por 40 anos até entrar na terra boa de Canaã. Eu acredito que o Senhor quer nos introduzir logo naquele descanso que Hebreus chama de que ainda resta um repouso para o povo de Deus. E esse repouso, irmãos, é o descanso de Deus. E nós vamos entrar no descanso de Deus no momento em que o nosso velho homem cai no deserto e nós passamos a viver pelo novo homem. Então, eu espero que estejamos já perto disso, né? Cada vez vivendo menos pelo velho homem e cada vez mais deixando o novo homem, que é Cristo, a personalidade de Cristo, viver por meio de nós. É disso que nós vamos falar esta noite, tá bom? Eu quero dizer para vocês, desde o início, Deus criou o homem de uma maneira muito diferente de todo o resto da criação. Todo o resto da criação Deus criou, né? Fez de uma maneira maravilhosa, mas quando Ele fez o homem, né, capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, como diz: também disse Deus. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem é a única criatura que Deus o fez a imagem de Deus e a semelhança de Deus, né? E ele tem um objetivo para com o homem: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Quer dizer, o homem foi criado com uma missão muito importante, que é dominar e sujeitar esta terra. Porque quando o homem foi criado, houve uma rebelião nesse universo. Um arcanjo de Deus, que foi criado de uma maneira extraordinária, ele era extremamente formoso e era extremamente sábio, e ele deve ter governado muito bem o mundo de outrora que Deus havia criado. E só que um dia, orgulho subiu a cabeça, né, entrou no seu coração, e ele se achava tão capaz, que ele poderia desafiar a autoridade de Deus. Ele queria subir mais, subir, né? O eu, né? O ego dele, o eu, queria se exaltar e subir, e queria ser igual ao Altíssimo. É simplesmente, né, impossível. Nenhuma criatura se iguala ao Criador, nem chega perto, não é verdade? Mas Deus então teve de julgar, né, a ele, lançou por terra, e juntamente com ele os anjos que o seguiram. Segundo o livro de Apocalipse, a terça parte dos anjos o seguiram. Bom, com isso, essa terra se tornou sem forma e vazia. Houve confusão por causa dessa rebelião, dessa
desse estabelecimento de uma autoridade clandestina, né, desafiando a autoridade única de Deus. Irmãos, não pode existir nenhuma autoridade paralela a Deus, porque todo o universo é sustentado pelo poder de Deus e pela autoridade de Deus. A autoridade de Deus nesse universo é simplesmente absoluta. Não se pode, né, concorrer, não existe nenhuma concorrência com relação à autoridade de Deus. Então, entrou essa confusão, né, nesse universo. Mas Deus, sendo Criador, Ele é muito grande. Ele, como Criador, não quer lidar diretamente com, né, esse arcanjo Lúcifer, que mais tarde se tornou, né, Satanás, que é adversário de Deus. E Deus, então, criou o homem com essa missão de restaurar o reino de Deus aqui na terra para Deus. Então, nós somos criados à imagem de Deus e à semelhança de Deus, para que Deus pudesse executar essa tarefa difícil de reaver o reino de Deus aqui na terra e acabar com essa confusão que até hoje impera na nossa sociedade aqui na terra. Você hoje, né, você vive num país, e esse país está sobre o planeta Terra, e estamos debaixo desse caos, dessa confusão, a corrupção, né, e degradação em todos os sentidos, é por causa dessa autoridade das trevas, que a Bíblia chama de império das trevas. Entenderam? Eu e você fomos criados à imagem de Deus, a semelhança de Deus, é para justamente sujeitar esta terra, governar essa terra para Deus. Mas como? Como fazê-lo? E o homem, segundo o livro de Hebreus, capítulo 2, o homem foi criado por um pouco menor que os anjos. Ora, se os anjos foram criados de uma maneira com mais poder do que o homem, e eles não conseguiram, né, evitar essa tragédia do universo, como nós, homens, como criados um pouco menor que os anjos, vamos conseguir reaver, não é? Essa terra, a autoridade dessa terra para Deus. É justamente aí que está o segredo. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado como uma luva. Infelizmente não trouxe a minha outra mochila. A outra mochila, eu tenho uma luva. Sempre carrego comigo uma luva. Eu tenho certeza que vocês aqui em Mossoró, ninguém usa luva, né? A não ser mecânico para trabalhar, certo? Porque aqui não faz frio, né? É? Olha lá, consegui uma luva aqui para mim, aí. Ó, o homem foi criado assim, ó. Como essa luva foi criada, foi fabricada à imagem e semelhança da mão, né? A imagem, nós somos semelhantes a Deus, né? Tanto no aspecto como na sua formação, sabia disso? Né? Tanto nós temos a semelhança e nós temos a nossa mente, emoção e vontade, são justamente para conter a mente de Deus, a emoção de Deus também, a vontade de Deus. Então, o homem foi feito com todas as características para conter a mão, mas o homem precisa da mão para poder ser útil, para ser a sua consistência, para que a mão pudesse fazer a obra de Deus. E quem faz a obra de Deus? É a mão ou a luva? É a mão através da luva. Vocês entenderam? Então Deus quer usar você, mas você é a luva. Deus é a mão. Deus quer fazer a obra de Deus Ele mesmo, mas através de você.
Só que o homem não entende, né? Eu estive falando nessas mensagens todas, livro de Romanos fala um pouco de questão dos judeus. E os judeus até hoje, achando que essa luva pode fazer muitas coisas para a mão, né? Procurando justificar-se pela lei, tentando praticar a lei, né? Pelas obras da lei. E Paulo fala, pela lei ninguém é justificado, nem pelas obras da lei. Ninguém pode ser justificado. Essa luva não tem a capacidade de fazer coisas por si só. Nós precisamos de Deus para fazer tudo. Então pense muito bem, quando você já está você já tem um tempo como cristão, um tempo na obra do Senhor, um tempo servindo na igreja, não pense que você agora tem a capacidade de fazer as coisas para Deus. Irmãos, é presunção pura. Nós, homens, irmãos, não somos capazes de realizar a obra de Deus. Por isso que acho que João 6 que fala, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Quer dizer, se você acredita em Cristo, Cristo em você, pela fé, vai fazer a obra de Deus. Tá? Então, espero que você tenha entendido, né? O homem, então, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Vou tirar aqui. Só que o homem, antes de receber a mão dentro, Deus, na verdade, quer ser o provedor do homem. Deus quer colocar sua vida dentro do homem e quer colocar sua natureza dentro do homem. Por isso colocou o homem, depois de ter criado, diante de duas árvores. A árvore principal é a árvore da vida. A árvore da vida representa o próprio Deus, que quer ser vida para o homem, quer colocar dentro do homem a sua vida. E juntamente com a sua vida vem a natureza de Deus. Deus quer colocar em nós a sua vida e natureza. E se o homem permitir e alimentar essa vida dentro dele, deixar que essa vida se fortaleça, cresça dentro dele e amadureça, então a natureza de Deus tomará conta do homem. E assim, irmãos, o homem fará a obra de Deus através da vida crescida dentro dele e a vida madura dentro dele, cheia de natureza de Deus. E Deus então terá como, através do homem, fazer a sua obra. Vocês estão conseguindo enxergar, né, como Deus planejou tudo? Só que antes do homem comer da árvore da vida, a serpente, Satanás, através da serpente, se antecipou. E foi a Eva iludida, enganada, atraindo a Eva. A serpente atraiu a Eva da seguinte forma: olha, essa árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse para não comer, porque no dia em que comer, Deus disse que morreria. Eu vou dizer para você, você não vai morrer não. Pode comer que não vai morrer. É que Deus sabe que no dia em que você comer dessa árvore, você ganhará uma capacidade de discernir o bem do mal. E a mulher inocentemente caiu nessa conversa e olhou para a árvore. Ela é boa para alimento e viu também que era o quê? Né? Agradável à vista e é boa para ter entendimento. O homem queria ter entendimento. Mas, irmãos, Deus quer ser tudo para o homem. Até o nosso entendimento viria de Deus, viria da vida de Deus que seria colocado dentro dele. Do resto, irmãos, nesse universo, só Deus é a verdade. A única realidade nesse universo, irmãos, é Deus, e para nós hoje é por meio de Cristo. Então, fora Deus não há verdade. Então, todo o resto seria sombra. Então,
Satanás estava oferecendo alguma coisa que não é a verdade, que não é a realidade. E dessa forma a Eva comeu e deu para o seu marido, e os dois comeram. E perceberam que estavam nus, se esconderam, cozeram, costuraram folhas de figueira, né, para cobrir a sua nudez. E assim o homem, infelizmente, transgrediu contra a palavra de Deus, e a transgressão da palavra de Deus, irmãos, fez com que o homem fosse transferido de debaixo da autoridade de Deus para receber tudo de Deus, a vida e a natureza de Deus. O homem foi deslocado para estar debaixo dessa autoridade clandestina de Satanás, do império das trevas. E o homem então se corrompeu. O pecado entrou no homem, a morte veio pelo pecado, passou para todos os homens. E assim, irmãos, o livro de Romanos fala: todos pecaram. Não há um justo, nem um sequer. Os judeus se acham muito justos, eles são, né, do povo escolhido de Deus, no povo santo de Deus, porque eles olham para os gentios, quem não é judeu, ele olha e é um povo imundo, não escolhido de Deus, eles é que são um povo santo de Deus. Mas Paulo em Romanos fala, nem os judeus, nem os gregos, nem os judeus, todos estão encerrados debaixo do pecado. Ninguém se salva. E livro de Hebreus 9 fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Quer dizer, não tem salvação para o homem. Uma vez que o homem transgrediu contra a palavra de Deus, o pecado entrou no homem, irmãos, Deus não pode tornar o pecado impune, porque nosso Deus é um Deus justo. Justo. Ele mesmo ficou amarrado pela sua própria justiça. Ele queria recuperar esse homem, mas esse homem, ele tem que punir, ele tem que castigar, porque todo pecado sem derramamento de sangue já está sentenciado para a morte eterna. Todos nós estávamos destinados ao lago de fogo, à perdição eterna, sem salvação, sem chance nenhuma. Mas Deus, é onde eu quero chegar. Efésios 2. Efésios 2. Versículo 4. Eu vou ler desde o versículo 1 para vocês entenderem tudo que eu falei, está aqui, né? Eu não vou ler ele vos deu vida, porque no texto original não está no texto original, não tem ele vos deu vida. Assim, começa assim: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é esse príncipe da potestade do ar? É Satanás. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Vocês estão vendo? O homem foi deslocado para estar debaixo, né, desse, onde atua o espírito da desobediência. Entre os quais também todos nós, sem exceção, andamos. Todos nós andamos. Não é? Só que andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Quer dizer, todos nós, irmãos, estávamos numa situação lamentável, sem esperança, sem Deus. Não tem quem seja capaz de nos salvar dessa situação. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. Essa mensagem eu quero destacar a palavra misericórdia. Deus sendo rico em misericórdia. Irmão, se Deus não fosse um Deus cheio de misericórdia, principalmente para com o homem, Deus teria nos abandonado.
Deus teria desistido de nós, é ou não é? Mas Deus para com o homem, Ele é misericordioso. Justamente porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Você sabia disso? Os anjos caíram. Deus não foi socorrer os anjos. E Hebreus fala, onde está? Deixa eu só. Hebreus fala que Deus socorre a descendência de Abraão. Capítulo 2 de Hebreus, versículo 16. Todos acharam? Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Ele não socorre a anjos, mas quantas vezes eu e você erramos e nós ainda temos oportunidade de nos arrepender. Os anjos não tiveram segunda oportunidade e nós, Deus nos socorre. Por quê? Porque Deus, Ele é rico em misericórdia, especialmente para o homem. Isso é coisa para o homem, sabia disso? Ele é rico em misericórdia para o homem. E por causa do grande amor com que nos amou. E estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E não só isso, e juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso tudo é para quê? Para mostrar aos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, para com o homem, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não é de vocês. A luva não consegue fazer nada. É a mão que faz tudo. Por isso, irmãos, até para nós sermos salvos, sermos justificados, irmãos, é pela fé em Cristo. Jesus Cristo foi enviado por Deus com uma missão. Filipenses 2 diz: Ele não usurpou o ser igual a Deus, Ele que é Deus, Ele deixou essa posição de Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Ele se esvaziou dessa posição. Não que Ele deixou de ser Deus, Ele não veio com esse status. Ele se encarnou, veio em figura humana, como um de nós, porque Ele precisava salvar o homem, e salvar o homem completamente. Ele precisava ter experiência de um viver humano normal. Ele não veio como um super-homem, Ele veio ser um homem igual a você e eu, sabia? Igual a você e eu. Hebreus, se vocês não acreditam, tá bom, vamos lá. Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, vamos lá. Hoje tem um pouquinho mais de tempo, não? Tem, né? Tá. Então vamos lá. Noite toda, né? Até meia-noite, tá bom. Capítulo 2, versículo 5. Nós somos muito ajudados pelo irmão Donk para nos mostrar esse versículo aqui. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Quer dizer, Deus, Ele precisa de alguém para governar, para sujeitar o mundo vindouro. No passado, Deus, houve um tempo remoto que entregou para um arcanjo. Os anjos governaram o mundo de então, antes do homem ser criado.
mas eles fracassaram. Surgiu uma outra autoridade além da autoridade de Deus. E Deus então criou o homem à sua imagem e semelhança justamente para pôr em ordem essas coisas. Acabou com essa farra de anjos. Então Deus não vai mais entregar a anjos o mundo vindouro. Ele escolheu o homem. Ele escolheu você e eu. Tá? Então aqui diz: antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites, fizeste-o por um pouco menor que os anjos. Irmão, nós somos criados menor que os anjos, por um pouco menor que os anjos. Mas de glória e de honra o coroaste. A esse homem Deus quer coroar de glória e de honra, e o constituísse sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Mas presta atenção nessa última frase aqui. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Quer dizer, essa autoridade sobre todas as coisas aqui na terra, irmãos, nós ainda não conseguimos alcançar. Não é? Quem sabe, nem cachorro da sua casa você tem autoridade sobre ele. Como é que vai sujeitar essa terra toda? Mas, graças a Deus, irmãos, sabe o que Deus fez? Vemos, todavia, vamos continuar lendo. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus. Agora surgiu um personagem, né? Jesus foi enviado por Deus para ser homem. E esse homem, como nosso protótipo, ele vai alcançar o que Deus quer fazer conosco. Vou ler de novo. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Quer dizer, ele já foi coroado de glória e de honra, sabia disso? Através da sua morte e ressurreição, Deus o coroou de glória e de honra. No dia em que ele ressuscitou, Salmo 2 e Atos 13, 33 dizem o quê? Deus disse assim para Jesus: tu és o meu filho e eu hoje te gerei. Jesus, homem, foi gerado filho primogênito de Deus. Jesus, como Deus, já era filho unigênito de Deus, mas como homem foi gerado na ressurreição como filho primogênito de Deus. Primogênito porque depois Deus geraria os muitos filhos de Deus que somos nós. Ele é o primeiro filho, ele é o primogênito, ele vai nos levar todos nós à glória. É isso que nós vamos continuar lendo, tá? Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Ele vai conduzir os muitos filhos à glória da mesma direção, nos mesmos passos que ele passou, né? Aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos. Jesus foi aperfeiçoado por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Ele se tornou o nosso autor da salvação. Amém? Ó Senhor Jesus. Eu vou economizar um pouco de tempo no versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse
aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Irmãos, Deus nos tirou da escravidão debaixo do diabo, porque na sua cruz ele destruiu o diabo, é aquele que tem o poder da morte. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Vocês estão entendendo ou não? Que Jesus se tornou semelhante em tudo a você e a mim. Ele não veio com uma coisa diferente. Ele, em toda situação, em todas as coisas, ele se tornou igual a você e eu. Né? É isso que fala, não é isso? Sabe para quê? Para ser, presta atenção para essa palavra, para ser misericordioso e fiel. Como é que vocês leram segunda Lamentações 3:22 que o Jobson conduziu vocês para lerem? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E as suas misericórdias, porque as suas misericórdias não têm fim, não tem fim. Renovam-se cada manhã. E termina assim: grande é a tua fidelidade. Irmão, da parte de Deus é uma fonte de misericórdia sem fim. Deus é a própria fonte de misericórdias, mas a fidelidade está com quem exerce, o canal que exerce misericórdia para conosco. Quem é esse canal que exerce misericórdia de Deus a nós? É Cristo. Por isso ele muda de pronome. A tua fidelidade. Quer dizer, Cristo, ele é fiel. Ele é misericordioso e fiel sumo sacerdote. Porque ele traz as misericórdias de Deus e nos dá as misericórdias de Deus. E ele é fiel. Sabe o que é fiel? Fiel é aquele que é confiável. E aquele que é constante. Não é que um dia depende do humor dele. Se o rei estiver alegre, o rei vai te dar um favor. Mas se o rei estiver triste naquele dia, você sabe que o rei pode mandar te matar. Funcionava assim, sabia disso? O rei, então, você entra na presença do rei, você tem que torcer para que ele esteja contente naquele dia, né? Mas, irmãos, com Jesus não precisa se preocupar. Ele é fiel. Ele é misericordioso, né, Joel? Ele é misericordioso, mas também fiel. Pode ter certeza que está bem-humorado sempre, né? Você vai ganhar da parte dele misericórdia. Você sabia que ele se tornou esse nosso misericordioso, fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, Jesus como homem foi tentado. Quem aqui não passa por tentações? Todos nós passamos por tentações, não é verdade? Jesus também foi tentado. Mas ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Irmãos, é esse ponto que eu queria chegar a vocês. Se eu nunca tive dor de dente, eu não sei compadecer-me da pessoa que está sofrendo dor de dente. Porque eu não sei o que é dor de dente, não é verdade? Eu vou falar que você está exagerando, você está fingindo, não é assim? Então, porque eu nunca passei por isso. E você sabia que Jó, que era justo, íntegro,
desviava-se do mal, até próprio Deus elogiou ele, mas Deus queria mostrar para ele que ele ainda precisava ser trabalhado no seu interior. Aí permitiu que Satanás praticamente arruinou a vida dele. Ele perdeu os filhos, perdeu os bens, isso, e o seu corpo foi tomado de chagas, da cabeça aos pés. Vocês se lembram disso? E ele, quando ele não aguentou mais de tanto sofrimento, principalmente quando os seus 3 amigos, tentando acusar Jó, ninguém passa por esse castigo de Deus se não tiver cometido alguma injustiça. Você fez alguma coisa errada. E Jó, né, na sua defesa da sua integridade, ficava irado com isso. Eu não fiz nada de errado. Eu sempre fui íntegro por minha vida toda. Aí quando chega no capítulo de Jó, sabe o que Jó falou? Isso machucou Deus, sabia? Jó 10, dá uma olhadinha. Ele diz assim: a minha alma tem tédio à minha vida, darei livre curso à minha queixa. Quer dizer, vocês que me perdoem, eu vou começar a me queixar, me murmurar, vou desabafar, né? Povo de Israel conheceu a mão poderosa de Deus, que os tirou do Egito com as 10 pragas, e a 10ª praga livrou-os da morte aos primogênitos na casa de Israel, não é mesmo? E eles saíram, conseguiram finalmente escapar das garras da tirania de Faraó. Então eles saíram e Deus os conduzia. Irmão, Deus conduzia esse povo com tanto amor, com tanto amor. E eles saíram, 600.000 homens de guerra, capazes de fazer guerra, somado mulheres e crianças e idosos, não vai dar menos que 2 milhões de pessoas. Você imagina andar no deserto com 2 milhões de pessoas? Você levar uma família de férias, você já tem que calcular muito bem a logística, não é isso? Onde parar, onde, né, tal, e imagina 2 milhões, onde vai dar de beber para tanta gente, onde vai dar de comer para tanta gente, não é isso? E se der uma doença no caminho, e se der um acidente, um problema, como é que fica? Irmãos, graças a Deus, nosso Deus é Deus provedor, poderoso. E quando eles chegaram no Mar Vermelho, o exército de Faraó veio atrás no seu encalço, porque Faraó percebeu: opa, estamos deixando ir embora aqueles 600.000 homens fortes que poderiam estar trabalhando para nós a custo baixo, mão de obra, não é isso? Eles estão fugindo, vou trazer de volta eles. Aí foram e o povo se desesperou. E Deus mandou Moisés estender a vara, vocês sabem da história, e atravessaram, né, o mar a pé enxuto. E chegaram do outro lado. Quando o exército de Faraó entrou nas águas, as águas se fecharam. Isso representa o nosso batismo, que nos corta totalmente as nossas relações com o mundo. O batismo, né, cerra todo o nosso batismo, toda a nossa relação com o mundo. O mundo para mim já morreu e eu também já morri para o mundo. Através do batismo é o sinal dessa realidade. Bom, aí então, do outro lado do mar, Moisés, né, faz um cântico louvando a Deus. Só que eles saíram de lá no caminho de 3 dias. Pense vocês, irmãos, o que é andar no deserto? Eu já estive, né, quando estava trabalhando numa empresa de engenharia, a gente estava fazendo um projeto de metrô de Bagdá. E eu fui 2 vezes para o Bagdá para instalar as estações. Só que até hoje não foi construído o metrô por causa das guerras.
mas eu fui lá para ver onde instalar as estações para construir aquela linha. Mas, irmãos, deserto, Iraque é um deserto. De dia, o calor pode chegar a 50 graus. E de noite, é frio, é gelado. Isso é temperatura de deserto, né? Imagine você, 2 milhões de pessoas saindo naquele sol escaldante. Eu acho que as mulheres, crianças, idosos não aguentariam essa jornada. Mas Deus é tão cuidadoso para com o seu povo, tão amoroso com o seu povo. Ele era a coluna de nuvens. Ele tinha uma cobertura de nuvens sobre o povo de Israel, para eles não sofrerem com o castigo do sol. E de noite é frio. E no deserto é um breu, quando não tem estrelas. É um breu, mas breu mesmo. Era coluna de fogo. Mas mesmo assim, no caminho 3 dias, reclamaram que não tinha água. Quando chegaram num lugar, foram beber, água era amarga. Chamaram aquele lugar de Mara. E Deus então mandou Moisés jogar uma árvore naquelas águas, e as águas se tornaram doces. E eles tomaram. Mas logo em seguida, Deus os levou para Elim. Elim era o quê? Era um lugar de 12 fontes e 70 palmeiras. Tem água à vontade para todo mundo e tem sombra à vontade para todo mundo. Irmãos, se Deus podia providenciar essa abundância de água e de sombra, por que deixou eles passarem pela sede e aí encontrarem uma água amarga? Por que deixou passar? Quem sabe? Hein? É porque o homem é ruim mesmo. Homem não se conhece. O velho homem, o homem que caiu, não é isso? Comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. O pecado entrou nele. Não só o corpo foi corrompido, virou carne, a sua alma foi corrompida também. A nossa alma foi contaminada. E por isso nós nos tornamos o velho homem. E o velho homem, irmãos, é cheio de murmuração, cheio de reclamação. É ou não é? Você reconhece isso? Tão facilmente a gente reclama, não é isso? Reclama de Deus, reclama da situação, reclama do marido que tem, reclama da esposa que tem, reclama dos filhos, reclama do emprego, reclama do chefe, reclama dos irmãos que servem junto, reclama. Mas a gente reclama de tudo. Tempo está quente, reclama. Tempo está frio, reclama. Chove muito, reclama. Quando está seco demais, reclama. O homem reclama de tudo. E por que Deus permite a gente passar por essas situações? É para a gente reclamar? Por quê? Deus quer nos fazer crescer. Deus quer nos amadurecer. Amadurecer espiritualmente significa, irmãos, despojar o velho homem e revestir do novo homem. Deixar de lado, irmãos, de a gente continuar vivendo pela nossa carne, viver pelo nosso velho homem, com seus feitos, seu comportamento ruim. E Deus quer que a gente revista o novo homem, onde a personalidade é o próprio Cristo. Tá? Eu estou falando assim, é muito teórico ainda para vocês, mas eu vou explicando, vocês vão entender. Tá? Bom, você que cria filhos, quem aqui tem filhos? Como é que você cria seus filhos? Você é super protetor, super protetora com seus filhos? Quem sabe você no seu passado, quando seu pai criou com você, ele foi muito rigoroso, rigoroso demais. Principalmente nessas bandas do norte do Brasil, não é isso?
A criação é dura, não era? Não foi criação dura? Eu sei disso, né? É? É isso? A criação é dura, tá? É ou não é? Eu tenho um cunhado cearense. Diz que o pai atirava a cadeira na cabeça dele, jogava uma cadeira na cabeça dele. É? Aí então você quer ser diferente, você quer ser amigo dos seus filhos, não é isso? Você quer cuidar bem dos seus filhos. É uma reação ao rigor excessivo do passado. Então você quer ser super macio, você é maciozão, né? Com seus filhos, leva para a escola, pega na escola. E o filho, sexta-noite, quer sair no aniversário do colega, você não fica tranquilo, você leva também, fica lá na porta esperando, né? E depois, irmão, você é desse tipo super protetor? Não? Seu filho chora que todos os colegas têm um celular bom. E você, mesmo apertado em dinheiro, você faz de tudo e comprar um celular para ele. Você não quer ver o seu filho ser frustrado em alguma coisa. É ou não é verdade? Você não sabe dizer não ao seu filho. E o seu filho vai ser criado desse jeito, sempre fazendo a vontade dele, não é assim? Não pode contrariar, porque eu quero ser amigo dele. Irmãos, amanhã joga ele na sociedade. A primeira frustração que vai surgir na vida dele, ele vai querer se suicidar. O índice de suicídio entre os jovens está muito alto, por causa da superproteção dos pais. Porque não sabe ouvir não sabe passar por frustrações na vida. Irmão, todos nós, em todas as faixas etárias, precisamos de frustrações. As frustrações nos fazem ser um homem. Um homem resiliente. Precisamos de resiliência, capaz de passar por toda sorte de obstáculos, dificuldades, e você ainda tem que estar de pé. Já pensou você passar por tanta dificuldade e falar, eu desisto de... Você tem uma família para cuidar, você fala, eu desisto. Como é que você vai desistir? Precisamos ser resilientes, ou não é? Então, muito mais na igreja, irmãos. Muito mais na igreja, na obra do Senhor. Satanás ataca, e a gente passa por tantos ataques, tantos problemas. Imagina quem está à frente da obra, desiste. Não tem essa não, irmãos. Por isso, irmãos, Deus nos faz passar por frustrações. Vocês pensam que, para mim, por ser uma pessoa que está servindo a Deus, todos os semáforos na minha frente são verdes? Vocês acham que tudo que, né? O meu avião sempre pontual, nunca dá nenhum problema. Avião que eu pego, né? E a fila que eu ando é a fila mais rápida. E você não é, né? Irmãos, Deus deixa a gente passar por situações difíceis, situações adversas, situações que a gente não quer. Irmãos, não é para murmurar, não é para reclamar, é para a gente amadurecer. Aprender a viver no Espírito. Jó, eu vou reclamar, eu vou jorrar, né, as minhas queixas. Versículo 2, direi a Deus, não me condenes. Estou lendo o capítulo 10, versículo 2, tá? Jó, direi a Deus, não me condenes, faze-me saber, por que contendes comigo? Por que o Senhor é tão difícil comigo, hein? Por que com outro irmão ali, tudo é mar de rosa para ele, tudo é céu azul, e para mim tudo está dando errado? E você já percebeu que quando uma coisa começa a dar errado, vem a segunda coisa, terceira e quarta? Não é? É assim, é?
Parece-te bem que me oprimas, que rejeites a obra das tuas mãos e favoreças o conselho dos perversos. Aquele malvado ali, ele não morre. E tudo que é ruim acontece comigo. Não é assim? Ó Senhor Jesus. Aí quando chega no versículo 4, irmãos, isso machucou Deus. Tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares do meu pecado? Se não me entende, Deus, nunca foi homem? Irmãos, Deus entende o homem sim. Por isso eu fiz questão de ler isso e voltando lá para Hebreus 2. Jesus Cristo se tornou, veio a ser um homem, e ele passou por todas as situações que um homem pode passar. Ele passou para justamente nos entender no momento que nós passamos. Você acredita nisso, irmãos? Ele é o nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, não é isso? Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Eu não tenho muito tempo, eu queria continuar lendo Hebreus, mas não vou ter tempo. Mateus 9. Mateus 9, tão conhecido entre nós. Mateus 9. Versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Irmão, quando você passa numa viagem de cidade em cidade, às vezes para descansar um pouco, para almoçar, jantar, né, tal. Talvez você nunca tenha tido esse tipo de olhar, esse tipo de maneira de ver. Jesus, ele ia de aldeia, de povoado, ele olhava aquela multidão toda, ele se compadeceu delas. Sabe o que é a palavra compadecer-se? A própria palavra portuguesa, compadecer é padecer junto, não é? É sofrer junto. Ou condoer-se, sentir as mesmas dores, passar as mesmas dores juntamente com quem está passando por um problema. Então, o compadecer-se, irmãos, vem de compaixão. Compaixão. E a compaixão, irmãos, está relacionada à empatia. E a empatia é você saber o que o outro está passando. Você tomar as mesmas dores que aquele está passando. Isso é empatia. Se Jesus nunca passou por aquilo que o homem passa, ele não pode se compadecer de nós. Mas Jesus, ele se compadeceu das multidões. Onde que eu quero chegar, irmãos? A compaixão é uma virtude raríssima entre os seres humanos.
De vez em quando tem um homem que fazendo caridade, bondade e tal. Irmãos, mas a verdadeira compaixão é muito difícil entre os seres humanos. Mas nosso Deus é compassivo. Nosso Deus é misericordioso. E o homem chegou a tal ponto na sua queda, que Romanos 2, como fala? Romanos 2. Romanos 2. Aliás, Romanos 1 ainda. Romanos 1, quando fala, depois da queda do homem, o pecado entrou no homem, o homem caiu no fundo do poço, né? Onde, aqui diz que Deus entregou aos homens a imundícia pelas concupiscências, estou lendo o versículo 24, pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. O homem, então, irmãos, caiu numa situação lamentável. Não vou nem exemplificar hoje, vocês conhecem a sociedade de hoje. A sujeira, a imundícia, né, em que os homens vivem, aqueles que vivem, né, se chafurdando na lama do pecado. Mas eu vou pular um pouco, vamos mais para frente. Onde está? Versículo 28. Romanos 1, versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental irreprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça. Cada palavra aqui, irmãos, você pensa um pouquinho na nossa sociedade. Como é verdade isso? É cheio de toda injustiça, malícia, avareza. Irmãos, pelo dinheiro, os homens fazem de tudo, não é isso? Pisa na cabeça do outro para subir na vida, puxa tapete do outro, não é isso? Cria mentiras, falso testemunho para ele ganhar dinheiro, não é isso? Então a avareza, né, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E maldade, cheio de maldade no coração, possuídos de inveja, quando alguém tem mais, tem inveja, né? E homicídio, contenda, dolo e malignidade, e sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos. Eu vou chamar a atenção a esses dois últimos itens. Sem afeição natural e sem misericórdia. Irmãos, o homem, principalmente chegando nos últimos tempos, o homem está chegando a um ponto que você não reconhece. Parece que algumas coisas que alguns homens praticam, você não os reconhece mais como ser humano. Não tem afeição mais, né? Entre os homens não tem afeto mais. Ele parece que ele parece um zumbi agora, parece um zumbi. Não tem afeto. E no fim de tudo, irmãos, não tem misericórdia. O homem é sem misericórdia. Mas, irmãos, Deus preparou um homem. Esse homem chama-se Jesus. Eu não tenho tempo, irmão, de escrever todo Hebreus para vocês. Em casa, leia todo o livro de Hebreus, principalmente até o capítulo 5. Você vai entender. Irmãos, Deus permitiu que Jesus viesse aqui na terra. Todos nós entendemos que a sua morte redentora foi uma parte mais importante, não é isso? Da sua obra. E ele morreu na sua cruz, derramou seu sangue, e Deus, né, nos purificou de todos os nossos pecados por meio do sangue derramado na cruz por Jesus Cristo. E não só isso, do seu lado saiu sangue e água quando o soldado lhe furou o seu lado, e sangue para a redenção dos nossos pecados, para nos redimir de volta para Deus, e água
é para Deus poder nos dar sua vida, nos regenerando, né? E finalmente recuperando-nos para Deus. Essa parte eu creio que você já está mais do que claro. Mas, irmãos, nós não damos importância para toda a fase, todo o tempo em que Jesus se encarnou até a crucificação. Esse período aqui, foi um período em que Deus usou Cristo para formar uma humanidade elevada. Por meio de sofrimentos, Jesus foi aperfeiçoado na humanidade. Você sabia disso? Ele foi tentado à nossa semelhança também em todas as coisas. Até mesmo o jovem fala, as paixões da mocidade. Será que Jesus foi tentado com relação a isso? Ele foi tentado. Ele foi tentado em todas as situações em que você e eu somos tentados, só que sem pecado. Ele venceu todas elas, porque ele estava todo o tempo conectado com Deus. Né? Então, Deus conseguiu, através de Jesus Cristo, seu viver humano, desde a encarnação até a crucificação, uma humanidade perfeita. Humanidade cujas virtudes humanas foram realçadas e elevadas pelos atributos divinos que havia nele também. A vida de Deus nele. Elevou, e essa humanidade perfeita, Deus hoje ofereceu para nós. Para que nós pudéssemos hoje viver por meio dessa humanidade perfeita. Porque, irmãos, um homem espiritual é um homem humano. Um homem espiritual não é um homem desumano. Ele não pode ser espiritual, mas do lado humano, né, ele é falho, não é. Então Deus nos providenciou uma humanidade perfeita. Só para descrever um pouco para você como não foi fácil para Jesus preparar essa humanidade, eu vou mostrar, só provar um versículo com vocês, está no Hebreus, no livro de Hebreus. Hebreus 5. Hebreus 5. No versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte. O que significa isso? A quem podia o livrar da morte? Porque ele sabia que como homem, um dia ele vai morrer. E quando ele morresse, assim como todo homem que morre, o corpo começa a se decompor, o corpo começa a ver corrupção, não é? Esse homem normal. Mas Deus queria preparar um homem, Jesus, que quando ele morresse, Deus queria aprovar todo o seu trabalho que ele viveu como homem. Deus queria aprovar item por item. Aqui está aprovado, aqui está aprovado, está aprovado. Ele não podia viver sequer um segundo por si próprio. Ele tinha que viver todo o tempo debaixo do comando de Deus Pai. Então ele vivia com lágrimas, clamor, súplicas, orações, para ele não errar um minuto, um segundo. Ele poder ser aprovado em todas as suas ações como homem, para Deus poder nos oferecer uma humanidade perfeita. Tanto é que Deus o aprovou, porque quando ele morreu, Deus podia ter deixado o seu corpo na corrupção e não tê-lo ressuscitado. Você sabia disso? Se Deus não o aprovasse em algum item, ele então teria ficado para a corrupção. Mas graças a Deus, quando ele morreu, ao terceiro dia, Deus o ressuscitou. E aí disse o quê? No versículo, voltando lá, versículo 5.
Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Na ressurreição, Deus disse isso. Agora eu quero acrescentar mais uma coisa. E como em outro lugar também diz, na ressurreição não só Jesus se tornou homem, Jesus se tornou o Filho primogênito de Deus. Tem mais uma coisa que aconteceu na ressurreição ao mesmo tempo, que é isso aqui, ó. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Sabe por que isso? Nós temos nós precisamos de um sumo sacerdote que nos entenda, que nos sirva com a humanidade perfeita, que cuide de nós a todo tempo, que nos sirva nas nossas dificuldades. E Deus o designou o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque também na ressurreição. Aí, continuando, lendo, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora, sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E versículo 10 confirma: tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus não se tornou sumo sacerdote segundo a ordem de Arão, porque Arão também era homem pecador, não é? E o seu sacerdócio morre quando ele morre. Mas Jesus, o seu sacerdote, não acabou. O seu sacerdote, desde a ressurreição que ele foi nomeado sumo sacerdote, esse sumo sacerdócio dura para sempre. Por quê? Porque Deus precisa usar ele para cuidar de você. Aí voltando no capítulo 4, versículo 14. Eu não sei se eu estou dando coisa demais para vocês, né? Mas eu vou tentar terminar já. Senão vai ser muita coisa para vocês, vocês não conseguem digerir depois. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Irmão, nós temos um sumo sacerdote que penetrou os céus. Ele está lá nos céus e está dentro de você. Ele intercede por você lá com Deus, e também ele está cuidando de você no seu espírito, está no seu coração. Aqui diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Irmão, essa palavra compadecer-se, já expliquei, não é isso? É empatia, tudo. Mas a palavra compadecer-se vem do grego splankinizomai, que vem das ternas misericórdias de Cristo Jesus. A mesma palavra em Filipenses 1:8, 2:1, Colossenses 3:12, é a mesma palavra, splankinon. Splankinon, quem é médico sabe, existe essa palavra já em português. Splankinon refere-se às coisas da víscera, das vísceras, do intestino, das entranhas. E essa palavra em grego significa todos os sentimentos mais profundos estão nas entranhas. E esses sentimentos mais profundos, irmãos, por isso que nossos tradutores traduzem para ternos afetos de misericórdia, né? ou entranhados afetos de misericórdia, ou compaixão. Isso tudo mostra, irmãos, está nas entranhas de Cristo toda essa compaixão. Não há muito pouco entre os seres humanos, mas, irmãos, graças a Deus, tem abundância
no esplâncnon de Cristo. Esse esplâncnon de Cristo, irmãos, hoje está no novo homem. Porque o novo homem, ele tem uma personalidade, ele tem uma pessoa. A personalidade é a personalidade de Cristo. Então, todo isso que Deus fez, essa humanidade perfeita, essa personalidade com esplâncnon, com a misericórdia, compaixão, irmão, está tudo no novo homem. Por isso, irmãos, nós devemos desvestir do velho homem. O velho homem tem o quê? Colossenses 3. Prostituição, impureza, fornicação, paixão lasciva, avareza, não é? Dessas coisas, Paulo diz, vocês viviam nela, mas agora vocês já não vivem mais nelas. Eu espero que nós não vivemos mais nessas coisas, certo? Aí ele fala assim, despojar igualmente o quê? Ira, indignação, maldade, maledicência. O que é? Falar mal uns dos outros. Nós ainda temos esse problema ou não? Não, na nossa casa não fala mal de ninguém, né? Então, por favor, né? Vamos acabar com a maledicência entre nós. Você sabe, às vezes, a melhor forma de educar seus filhos em casa é os pais, orarem pelos irmãos, orarem pelas outras pessoas, em lugar de falar mal dos outros. Se você fala mal dos outros, seus filhos amanhã vão se afastar de Deus. Você tem que educar seus filhos, educar no temor, não é isso? Nós, irmão, vamos acabar com coisas do velho homem entre nós. Maledicência, que mais? Linguagem obscena, nós falar, que no passado, no mundo, a gente falava também palavrões, que hoje cada vez mais estão se falando, e até as mulheres falam sem medo, sem senso de vergonha, mas, irmãos, nós é melhor, irmão, nós limparmos nossa boca, né? Não falamos com linguagem obscena do falar, que mais? Não mintais uns aos outros, né? E nós temos suportando-vos uns aos outros, em lugar de criticar, em lugar de falar mal. Você sabe que esse velho homem, ele tem uma característica muito forte, que é julgar o outro. Você sabia disso? Porque quando eu vejo uma situação acontecer com alguém, eu imediatamente comparo com o meu padrão de ver as coisas. O meu padrão é, eu coloco como o modelo. Então, se não encaixa com o meu padrão, eu critico. Então, nós somos muito, né, criticadores. Por isso que lá em Romanos, nós lemos também aquele dia, Romanos 1, né, Romanos 3 fala, não julgas o outro. Porque quando nós gostamos de julgar os outros, gostamos de falar mal dos outros, criticar os outros, porque quando nós julgamos o outro, parece que nós mesmos estamos acima disso. Não sei se vocês entenderam o que eu quero dizer. Quando você critica, esse fulano aqui, nossa, olha só o que ele fez e tal. Parece que você é um santo, né? Você não faz aquilo. Você está acima de toda suspeita. Irmãos, tudo isso é hipocrisia, é falsidade, não é? Nós somos todos iguais, somos pecadores iguais. Por isso, irmãos, nós precisamos ter, em vez de ter essa característica de julgar, que é do velho homem, no novo homem, sabe qual a característica principal? Compaixão. Se compadecer dos outros, ter empatia, saber o que o outro está passando. Por exemplo, às vezes você está fazendo um negócio da rua tal, e de repente alguém, quase que sem razão, te agride verbalmente. E você, né, o sangue começa a ferver, certo? E você também devolve na mesma moeda. Mas se você souber, quem é aquele homem que estava nervoso, irritado, e falou uma coisa desnecessária para você, se soubesse o que está passando na casa dele, se soubesse o que está passando na vida dele, você iria chorar com ele, não é? Porque a gente não sabe, não tem compaixão, mas Jesus tem compaixão. Irmãos, vamos revestindo do novo homem, suportando-nos uns aos outros em amor, e perdoai-vos mutuamente,
se alguém tem queixa contra outrem. Não é assim que fala? Assim como Cristo, Deus em Cristo vos perdoou, perdoai também vós. Irmãos, compaixão, humildade, mansidão, bondade, longanimidade. Eu esqueci essa. Longanimidade é paciência. Nós não temos paciência um com o outro, né? E nós somos de pavio curto, mas assim, nesse novo homem, irmão, tem longanimidade. Para a edificação da igreja, irmão, precisa de longanimidade. Para pregar o evangelho, apacentar as pessoas, precisa de longanimidade. Mas perdão, irmãos, perdão. Perdão nos liberta. Você está com ressentimento de quanto tempo no seu coração? Alguma coisa te magoou e você está guardando até hoje. De quanto tempo é essa mágoa? O livro de Tiago fala para a gente, Hebreus, né? Fala para a gente não deixar crescer a raiz de amargura, porque se crescer vai contaminar a todos ao nosso redor. Irmãos, vale a pena viver amargurado? Vale a pena viver triste? Então perdoe. Não é? Para você ser mais feliz, ser mais alegre, se libertar desse peso, não é? Dessa coisa que você carrega há tantos anos, essa mágoa, ressentimentos. Irmãos, perdoai-vos uns aos outros. Aprender a pedir perdão. Marido e mulher, quem pede perdão primeiro, hein? No seu caso, quem que pede primeiro? Tem gente que nunca pediu perdão, né? Porque pedir perdão exige descer um pouco, se humilhar um pouco, né? Descer um pouco do pedestal. Mas, irmãos, nós precisamos aprender a viver no novo homem. Senhor Jesus. Somente assim nós vamos ter a vida de Deus, através da natureza de Deus, vivendo no novo homem, irmãos, se manifestar entre nós. É isso que Deus quer, irmãos. Deus mais deseja que tudo aquilo que Ele colocou em Cristo, na humanidade de Cristo, seja vivido por mim e por você, na vida da igreja. Não só na vida da igreja, no seu trabalho, na sua escola, na vida social, entre os seus familiares, marido e mulher. Irmãos, nós vamos começar a viver outro tipo de vida, onde o amor será o vínculo da perfeição, vinculando cada um de nós, todos nós vinculados pelo amor. Não é coisa bonita, irmãos? Isso nos faz sair de andar pelo deserto mais de 40 anos. Eu não quero ficar mais 40 anos aqui no deserto. Continuar com mágoas entre nós, ressentimentos, entre a liderança, competição. Quem é melhor? Quem é o número 1? Quem é o número 2? Quem é maior? Irmãos, Jesus falou que seja aquele que quer ser o maior, que seja o que vos sirva. Bom, entre nós não tem isso, não. Entre nós somos membros do corpo de Cristo. Por isso, irmãos, vou terminar com Romanos 12. Pode ser? Romanos 12, irmãos. Ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus. As misericórdias de Deus não têm fim. Senhor Jesus. Uau, eu queria ler todo o capítulo para vocês, mas não é possível. Irmãos, eu vou ler para vocês aqui, ó. Versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não se considere tão grande assim, tão superior, né? Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função.
Não critique o outro porque você consegue fazer uma coisa que ele não faz. Mas pode ser que ele tenha a função diferente da sua, não é? Então, irmão, vamos respeitar, valorizar cada um aqui. Cada um é um membro do corpo de Cristo que tem a sua função, né? E Deus quer aperfeiçoar todos. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Irmãos, aqui não tem chefe, subchefe, irmãos, aqui nós somos membros. E alguns membros, claro, têm algumas funções diferentes, mais nobres, mas, irmãos, ainda somos membros. Ninguém pode substituir ninguém. Cabeça é um só, cabeça é Cristo. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, não. Bom, vou lá para o versículo 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Irmãos, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Vamos dar honra para o outro, não é isso? Irmãos, entre nós é diferente. No mundo, todos preferem a honra. Entre nós, irmãos, nós damos honra uns para os outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Amém? Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Esperança, irmão, esperança da glória, de nós crescemos, amadurecemos. Sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverante. Não esqueçam de orar, irmãos. Muitas orações. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Isso é amor ágape de Deus. Só Ele consegue fazer isso. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. O que é isso? Empatia, compaixão. Não é? Alegrar-me com aquele que está alegre. Às vezes o irmão está tão alegre e você não está, você não vê motivo de estar alegre e você abafa a alegria dele. Então, ele está alegre, deixa ele ficar alegre, se alegre com ele. É ou não é? E o outro está chorando, chore com ele. Precisamos fazer essa humanidade de Cristo aflorar de nós, né? Empatia. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com quem é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esse irmão me fez assim, ele vai ver. Esforçai-vos por fazer o bem perante os homens, todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se depender de você, tenha paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos. Não seja vingativo, né? Amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Se a gente viver essa vida, irmão, essa é a verdadeira vida da igreja. Deus projetou para nós vivermos assim. Irmãos, uma vida da igreja como essa não tem lugar para o diabo. Não tem lugar para a ação do inimigo. Nós vamos viver a realidade do reino dos céus aqui. E esse tipo de vida, irmãos, é a melhor forma de pregar o evangelho. Porque qual dos homens não gostaria de estar vivendo nesse ambiente? Se você prega o evangelho para alguém, vem para cá, no seu grupo familiar, depois de algum tempo ele começa a perceber que um irmão tem problema com o outro. Uma irmã fala muito mal da liderança.
A outro ali tem inveja do outro, o outro fala mal do outro. Irmãos, é um lugar que eu não gostaria de estar. Mas se nós exercitarmos a compaixão de Cristo, é um lugar onde um se compadece do outro, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros, um orando pelos outros, todos torcendo para que todos cresçam e vão bem. Irmãos, eu quero estar nesse lugar, cheio de amor fraternal, um amor sem fingimento. Irmão, todas as pessoas que você pregar o evangelho e trouxer para a vida da igreja, essa pessoa vai ficar. Porque ele encontrou um lugar de um verdadeiro paraíso de Deus. Mas nem por isso você vai deixar de pregar o evangelho. Você ainda precisa, usa o jornal Árvore da Vida para semear a vida. Onde quer que você vá, carregue com você, pelo menos, né, leve um pacote de 10 jornais, coloque na sua mochila, coloque na sua bolsa, coloque o seu nome atrás e endereço. A hora que você semear um jornal, aquela vida começar a brotar, vai ligar para você. E você vai ser o pai da criança. Você vai ter que cuidar dessa pessoa. Ou pelo menos indicar quem cuida, não é mesmo? Irmão, e também não deixe de fazer comportagem. Não deixe de... Comportagem, irmão, não são só os comportores que podem fazer. Perdão. Você no seu consultório, você no seu escritório, você no seu trabalho, você tem um hall de conhecidos, não é isso? Você pode apresentar essa palavra tão rica que nós estamos vivendo. Irmãos, isso é não se envergonhar do Evangelho. Paulo fala, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Irmãos, é isso, né? Não deixe de convidar as pessoas para a vida, para seu grupo familiar. Não deixe de pregar o evangelho no seu trabalho, no ônibus, em casa, qualquer lugar. Irmãos, vamos aproveitar o tempo. O tempo está terminando, irmãos. Nós estamos chegando no fim dos tempos. Vamos, né, quer seja oportuno, quer não, vamos pregar o evangelho, né, levar nossos livros, literatura, levar pessoas para o SEAP, né, formar comportores na vida da igreja, né, produzir, gerar mais frutos. Irmãos, isso tudo nós devemos fazer. Mas o principal, irmãos, nós precisamos amadurecer. Nós vamos, né, deixar de ser crianças. Ficar só reclamando, murmurando. Já pensou, daqui a 6 meses eu volto aqui, encontro vocês de novo na mesma condição. Só murmurando, só reclamando, falando mal entre vocês. Irmãos, assim nós vamos ficar 40 anos no deserto dando voltas. Eu acho que não é isso que vocês querem, não é isso? Todos nós queremos entrar logo no descanso de Deus. Até trazer, né, o reino de Deus aqui na terra. Que o Senhor abençoe vocês todos. Essas igrejas dessa região, das igrejas do Rio Grande do Norte, né, possam produzir muito fruto daqui para frente, né, vivendo essa realidade, né, da misericórdia de Deus. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Vamos ainda vale a pena, sabe, vocês falarem um pouco entre vocês. Pode ser, não? Uns 5 minutos pelo menos. Vamos ficar de pé, formar uns pequenos grupos. Vamos compartilhar um com o outro o que você ganhou.